tudo bem com o senhor? Tenho certeza que sim. Comigo também está tudo bem. Olha, pastor, na minha igreja ontem foi uma catástrofe. Quase ninguém foi para a igreja. Os que foram não subiram no altar. Quem subiu no altar só foi os obreiros. Todos os obreiros subiram no altar para fazer seu sacrifício. Eu também subi, mas eu deixei meu envelope vazio. Alguns subiram, mas também eu não sei se deixaram vazio ou cumpriram. Só sei dizer, pastor, que a igreja ficou vazia. Vazia. E isso é porque a reunião principal é das 9 horas, na minha região. 9 horas. Eu via a cara do pastor, totalmente aquela cara de preocupado. Sabe, pastor, foi uma catástrofe. Pastor do céu. Parece que o povo está começando a entender, pastor. E eu esqueci de relatar um negócio também para o senhor. Depois que todo mundo subiu no altar, aí ele pegou, deu outro envelope para as pessoas, que se por acaso não tivesse dado o seu tudo, que as pessoas colocassem o seu tudo, a sua última moeda, e trouxesse no próximo domingo. O senhor falou que o Edir Macedo pediu para as pessoas fazer de novo fogueira santa. Pois é verdade. O pastor deu envelope de novo para aqueles que subiram. É brincadeira, pastor. É brincadeira um negócio desse. Eu fiquei horrorizada. Pastor do céu. Eu estou horrorizada. O diabo está mesmo querendo acabar com nós. Antes de julgar ao vídeo pelo título ou pela capa, você deve ter em mente a seguinte questão: estamos sendo enganados, estamos alienados. E para assistir esse vídeo eu preciso que você descontamine a sua mente de tudo aquilo que você aprendeu dentro deste sistema religioso. A primeira coisa que você deve saber é a seguinte: o que significa a palavra igreja? De acordo com os apóstolos e com o próprio Messias, igreja nunca significou lugar, local, templo ou denominação religiosa, e sim aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que está sendo enganado, pois igrejas são grupos de pessoas. A segunda coisa que você deve ter em mente é: o Espírito do Criador é perfeito e nele não pode haver mentira. Se dentro desses locais, por mínimo que seja, estão mentindo para você, então o Espírito do Criador não habita lá. E se o seu principal motivo de ir até esses lugares é buscar a Deus, buscar ao Criador, se ele não habita lá, o que é que você faz lá? E se você ainda não entendeu qual é a grande mentira que eles contam para você dentro desses lugares, eu peço que você pegue um papel e uma caneta e também as escrituras, pois eles as consideram como um manual básico de vida aqui na Terra, pois a quantidade de mentiras, por incrível que pareça, é muito grande. Mas eu vou relatar aqui para você o pior desses enganos, o mais crítico de todos e que é bem simples de enxergar, porém a manipulação deles foi tão grande que você não consegue enxergar. Além deles mentirem em respeito ao templo, à igreja, pois o verdadeiro templo do Criador não é feito por mãos humanas e esse sim é o que precisa de um sustento, o qual são pessoas, como eu, como você e como nossos próximos. Eles fazem com que pensemos que o verdadeiro templo é um templo de pedra, uma construção, uma empresa, a qual necessita de um sustento para pregar uma tal obra de Deus. Mas ninguém disse para você que essa é a obra de Deus. O que o Messias nos ensina como a verdadeira obra de Deus é que ajudemos o pobre, o necessitado, amemos o nosso próximo. Essa sim é a verdadeira obra de Deus, mas eles a camuflam e usam pretextos e mentiras, abrem a própria Bíblia para pedir dinheiro a você, para dizer que dízimos e ofertas devem ser dados a este templo, sendo que isso nunca foi escrito. O contexto da história não é essa. Dízimo não é preceito para nós, brasileiros. Dízimo era preceito somente ao povo de Israel. Em Hebreus, diz que somente os levitas, aqueles que pertenciam à tribo de Levi, poderiam receber os dízimos e somente das outras 11 tribos. Estrangeiros, pessoas de fora não poderiam pagar dízimos a estes sacerdotes levitas.
Porque eu e você, como brasileiros, devemos entregar nosso dinheiro a esses líderes religiosos que nem levitas são. Outro ponto: dízimo nunca foi dinheiro, eram alimentos, pois os levitas não tinham herança na terra, eles não tinham como plantar e colher dentro do território de Israel. Como eram sacerdotes e cuidavam do tabernáculo, as outras 11 tribos plantavam e colhiam e cada uma davam 10% a eles. Sendo assim, ficariam com 110% e também dividiam com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Outros pretextos que mostram a quantidade de mentiras que eles fazem e que você não enxerga são estes: o devorador não é o diabo, e sim um gafanhoto que devoravam aquelas plantações. Quem está roubando a Deus não somos nós, eram os próprios sacerdotes. Basta ler no começo do livro de Malaquias, pois o profeta se direciona a esses sacerdotes levitas, os quais não estavam dividindo os seus dízimos, ou seja, os seus alimentos, com órfãos, com viúvas e com necessitados. E o principal ponto dessa história: no Calvário, no momento em que o Messias disse está consumado, todo esse ciclo de sacrifícios de animais, de sacerdócio levítico, de templo, de dízimos, acabaram ali. Se você precisa de um sacerdote aqui na terra como homem para intervir entre você e Deus, se você quer dar dízimos a esse sacerdote e se você quer que esse sacerdote tenha um templo, eu sinto lhe dizer, mas você está negando totalmente o sacrifício do Messias. É como se você jogasse isso ao lixo. Com certeza você vai me dizer que a sua denominação não pede dízimos, somente ofertas segundo ao seu coração. Cada um dá aquilo que quer. Porém, eu gostaria de saber aonde é que isso está escrito na Bíblia. Com certeza os líderes religiosos vão abrir no livro de 2 Coríntios e vão dizer que aquelas ofertas eram para os santos. Mas quem eram esses santos a não ser os irmãos de outras igrejas, ou seja, de outros grupos de pessoas de outras cidades? O que você não percebeu ali é que um grupo de pessoas, ou seja, uma igreja, juntou bens, alimentos, roupas e até mesmo dinheiro e doou para outro grupo de pessoas, ou seja, para outra igreja. Ninguém, nem líder religioso, nem denominação religiosa, nem empresa religiosa, nem nada ficou com esses bens, não foi para sustento de templo nenhum, e sim uma doação de caridade, de pessoas a pessoas, coisas que dificilmente é vista nos dias de hoje, pois os próprios líderes religiosos se colocam no lugar desse grupo de pessoas e pegam todo esse dinheiro para eles. O Messias em nenhum momento mandou você ir até uma denominação religiosa, frequentar e fazer cultos litúrgicos, pois o Criador é espírito, ele não precisa de nada físico de nós, e sim que você eleve o seu espírito amando o seu próximo, cuidando do seu próximo. Em todo momento, quando ele fala de riquezas, ele não manda você juntar tesouro nenhum nessa terra material, e sim repartir. O que esses líderes religiosos fazem com tanto dinheiro? Se já receberam uma vida eterna espiritual, por que plantar tanto aqui nessa terra? O próprio Messias nunca teve um templo, nunca teve uma denominação, nunca teve dinheiro em abundância, e se tivesse, iria repartir com muitas outras pessoas que precisavam. E é isso que os apóstolos também fizeram e ensinaram. Porém, mais uma vez te enganaram. E o que é que você faz nesses lugares? Vai atrás de Deus, de o Criador? Vai adorar o próprio Cristo? Parece brincadeira. É triste dizer, mas estamos sendo enganados.